Olá pessoal, estamos começando mais o Hiroshima Podcast. Estamos aqui com meu amigo mais uma vez aqui na bancada, agora que ele tá no Lifestyle. Opa, estilo. Estilo, Ó, nosso amigo Siqueira Neto e fileira aqui cada vez que melhor. nosso amigo também, agora personal trainer, tem mais novidade que ele tá trazendo aí. Moisés, Siqueira. É, pessoal, estamos aqui, né? Então, já deixar aí a minha apelação para você se inscrever no canal do YouTube, compartilhar e bora divulgar. Dá essa moralzinha pra gente aí, é, anuncie com a gente, bora, bora dar moral pro nosso, não, para nós aqui, né? Pro nosso programa. E vamos aí ao nosso amigo Moisés, que já esteve aqui com a gente participando e tá por aqui de novo para falar do que foi projetado, né, Moisés? Verdade, Então, verdade. estamos firme e forte. Boa tarde a todos. Eu vim aqui cobrar deles, tá? Quem assistiu a nossa primeira entrevista, que eles lá no finalzinho disseram. A gente vai entrar num projeto aí pro final do ano, festa da cidade, em julho Easy, aí. Miss, Vão pro MIS, vão concorrer aí o MIS, MIS horrível de eu Itapiranga. acho que ainda posso, ainda tô com 23 anos, até 25 anos ainda pode competir. Aí eu vim cobrar eles e agora parece que vamos dar esse pontapé inicial para esse projeto que a gente está bolando para a festa da cidade, para padroeira, setembro e final de ano também. Mas primeiramente, festa da cidade agora em julho. Pra sempre. É, Vai estar sempre no shape aí. Isso Então, aí que o Neto tá falando é verdade, que o cara tem que, não é só para um dia, né? é, não ele é Professor, a gente vai. vai chamar ele Professor, professor. hoje é o pronto. professor Hoje é Moisés. professor hoje. Com todo respeito, professor Moisés. É, desculpa não ter te recepcionado. Seja bem-vindo, professor Moisés, Obrigado, obrigado mais uma nosso vez. programa. Então, você já esteve aqui, já se sentiu à vontade, você já é de Não, Ele, casa. ele veio como Moisés, Veio que com era. Moisés, né? Agora E ele já quem é mais? como O Veio como, personal. veio profissional. como personal Moisés. E a Hoje ele veio gente, como hoje, o nosso professor. papo é esse. Então, bem divertido, mas com seriedade, né? Para falar aí do projeto. Ele vai falar um pouco mais aí do projeto que a gente quer mostrar pro pessoal e incentivar, né? Exatamente. A gente está bolando esse projeto aí já tem desde a última entrevista, né? A gente comentou, fez um comentário rápido sobre como que a gente faria. E agora vamos dar esse pontapé inicial, aproveitando o início do mês, início da semana, que é para não ter aquela desculpa. Ah, começa segunda-feira, começa o mês que vem. Então a gente já está começando no dia certo. Na Hoje segunda. hoje é 3 sábado, então a gente vai começar no dia 5 já, pela manhã, cedinho. Procurei o melhor horário, 5:30 da Antes manhã, de o Galo cantar. que é pra não ter desculpa. Mas não é o Galo Gione do Casual, não, né? Porque acho que esse horário é capaz de ele estar cantando uma É, segunda-feira. Bem é, capaz, virado, ele- virado ainda. não é daquela vez que amanheceu nu lá na praça. É só no carnaval a brincadeira. Macio já. Pessoal, a Então, gente vai, pode. Pode falar. então a gente vai dar início nesse nosso projeto. Tanto o Neto quanto a Dilson vão entrar. Vamos ter um antes e depois. Vai ter um antes, durante, depois e o pós. Ele vai Constante. continuar sem. A data inicial vai ser até julho, que é para a gente ter esses 60 dias aí, mais ou menos, para que a gente alcance, se não alcançar completamente o máximo do nosso objetivo. E após esse período de tempo, de julho, da festa da cidade, a gente vai continuar postando, continuar mostrando o nosso dia a dia, porque é um projeto primário, mas a gente vai ter a continuidade dele conforme for seguindo o ano e o tempo. O inicial vai ser agora para a festa da cidade. Vamos mostrar aí o antes e depois deles, acompanhar peso, percentual de gordura, percentual de massa muscular, peso ósseo, água, Álcool. essas questões, álcool também. E, É o que eu tô fora aqui. e vamos Faz apresentar tempo que eu não vejo. esses três parâmetros. Primeiro de julho, depois em setembro, e no final do ano a gente vai fazer uma comparação bem mais elaborada, bem mais trabalhada e com
como a gente vai ter um tempo maior, teoricamente é para a gente ter um resultado maior também. Vai depender muito da disciplina de cada um deles e a parte de orientação a gente vai fazer. Trabalho conjunto, descanso, alimentação, treino e dedicação. Se não tiver dedicação, Tem comprometimento, nada. não vamos alcançar o objetivo Nem sobe. Se não tiver, final. você não sabe nem a escada lá da academia. Nem acorda, que é 5h30. Pega o despertador, né? Bota 5h30 também. Aí, Não, por 5h30 lá não, na eu academia digo, já. quem não quiser, aí vai, É. 5h30, aí vai, eu vou ficar mais 10 minutinhos. Tem Esses que 10 minutinhos, mas já deve estar brabo. Tem que acordar aí pelo menos 5 horas 4h30, eu acho. pra Tava, chegar. tava fora do ar, né? A gente tava conversando sobre essa situação, né? É porque a gente já tinha conversado bastante sobre isso aí, e na verdade a gente tá fazendo essa situação também para motivar, né, professor? A galera que Sim, quer ser, literalmente, ser candidato a Miss aí, porque não é hoje também ter literalmente, você só ter um rostinho bonito, né? Você tem é, que, o shape, representar o município. Então ele vem muito nessa situação aí, que literalmente, dois jovens ainda, um de 17, outro de 22 anos, dá Pois é. pra Já tem um futuro brilhante tá indo, nessa. Quem tá, né? sabe a gente pode representar não só é, Itapiranga, quanto o Amazonas aí Miss Universo, nas competições, nos desfiles. Ah, tu quer ser igual o Miss Beto? Brasil, Miss Não, Universo. o Beto Beto é o ele quê? era bodybuilder. Ah, Bodybuilder? bodybuilding. Ele era. Não, ele falou que ia chegar Vai lá. Você chegar. lembra que ele falou que ia Então, bodybuilder? Beto, bora, Beto. Também eu já. O Beto tá devendo também. Eu acho que ele falou na entrevista dele lá que ele Falou. ia entrar num projeto também. Que projeto é esse? É do. Vem logo com a gente, vem logo pro nosso Tanto projeto desse também. quanto do casamento, hein, Beto? Verdade, o Beto tá fugindo do casamento. Vamos fugir do casamento, Beto. Então a gente vai. A parte que a gente tá aí, pessoal, assim, dessa parte de. Claro que é qualidade de vida que a gente Sim. tá conversando com o Neto, mas também serve muito pra gente que é empreendedor, que a gente vive na correria. Ela serve como uma válvula de escape, né? Então, assim, essa parte de a gente fazer o treino, aí eu faço uma pergunta aqui pro nosso treinador, assim. Nesse período de 2 meses, a gente consegue ter um shape mais ou menos, tirar vamos lá, chega a ter Um avanço, né? agora botar Uma assim, evolução, né? Evolução. Uma evolução de evolução. um quadro, certo? 2 meses, 2 meses, isso varia muito de cada indivíduo, né? Existem pessoas que têm um metabolismo X, existem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, metabolismo mais desacelerado. Metabolismo é o nome do sistema que é dado, a qual a gente utiliza as nossas energias, né? Nossa alimentação, minerais em geral. O que ocorre? Cada indivíduo tem um número determinado de gasto, só para ele estar vivo. Um número X, vou dar mais ou menos um exemplo de 1.800 calorias é que uma pessoa precisa só para existir. Para não fazer nada, deitada ali na cama, só para se manter viva, ela precisa daquele número de calorias. Dentro disso, a gente, com o estímulo do treinamento, a gente consegue adicionar um gasto a mais essa caloria e o treinamento e também o controle da alimentação. Porque a gente tem uma noção, de modo geral, que a gente deve, para baixar o peso, a gente deve parar de comer. Ah, não, quero baixar o peso, vou parar de jantar, por exemplo. Mas muitas das vezes a questão não é essa, você deixar de comer, e sim saber o que comer e saber o que você está comendo. Um exemplo bem simples e bem interessante que eu gosto de utilizar sempre com os alunos é mostrar, por exemplo, se você optar por alimentos naturais e ideais, é muito mais aconselhável do que um alimento industrializado. Um exemplo bem simples, uma maçã. A maçã, dependendo do tamanho e da espécie, da qualidade, ela vai ter entre 90 a 100 calorias, mais ou menos aí. Enquanto você comer três
bolachinhas daquela água e sal, creme cracker, você ultrapassa, porque geralmente é entre 40 e 50 calorias existem em uma daquelas. Então, se você comer 3 bolachinhas creme cracker e você vai ter mais ou menos 120 calorias naquela alimentação, você vai ter menos se você comer uma maçã. E aí que tá o grande diferencial, né? É você saber escolher sua alimentação. O que você acha que vai saciar mais você? Você comer 3 bolachas água e sal, ou você comer uma maçã? Ou, por exemplo, você comer um iogurtinho daquele, 170 ml, um iogurte integral, que tem 120 calorias, e você adicionar 2 ou 3 colheres de aveia, que vai adicionar mais umas 30, mais ou menos, 30 a 40 calorias, e você ingerir ali 150 calorias naquele iogurte com aveia em flocos, ou você comer as 4 Kemi Cracks. Caso assim, colocando muito nessa nossa, essa, como a gente praticamente quase é iniciante, a gente, não, na verdade, o tá mais, Bem, no Tá ma- caso, assim, vamos lá. A gente tá falando hoje principalmente parte alimentar, mas a gente vai Uhum. entrar nessa questão muito de, do nosso foco. Um exemplo, a gente hoje, a gente resolver realmente das 5 horas, a gente vai fazer um treinamento de 1 hora e meia, Mais ou caso, menos, mais ou menos de 1 hora a 1 hora e meia. Porque antes da gente dar o início nos treinamentos, é necessário que a gente faça a avaliação física. O que seria a avaliação física? A gente faz uma coleta de dados, que é para a gente ter um parâmetro inicial. Pega lá peso, altura, perimetria, que seria a circunferência de regiões do corpo, como tronco, eu me ali. peito. Basicamente é como se fosse uma bioimpedância, que é mais comum. Só que a bioimpedância geralmente ela é feita por um único aparelho, uma balança. Só que nem sempre ela é tão fidedigna quanto uma avaliação feita por um profissional. Por quê? Porque se você tiver com álcool no seu organismo, se você tiver com pouca água no seu organismo, se você tiver alguma coisa de metal, pode interferir. Por exemplo, se você teve uma fratura e tem uma peça de metal, pode ocorrer que ela altere, porque a bioimpedância ela é uma onda elétrica, né, que passa pelo seu organismo avaliando. Conforme essa onda elétrica vai passando pelos tecidos, ela tem determinada resistência, e através dessa resistência que é feito os cálculos, né? O mesmo cálculo que a gente faz como profissional através de alguns equipamentos, utilizando locais específicos para fazer a coleta do dado, como a perimetria. A gente faz também a utilização do adipômetro, que seria a pinça da, da, da gordura subcutânea, que através do equipamento chamado adipômetro, a gente consegue identificar através de milímetros a quantidade de gordura que você tem naquele local. E alcançando todos os locais pré-determinados, a gente consegue ter o número X do percentual de gordura do indivíduo. Aí, através disso, a gente consegue, com a avaliação física, o objetivo do aluno, a gente consegue montar uma periodização de treinamento e o protocolo de treinamento adequado para cada indivíduo. Por exemplo, se você quer baixar, a gente vai chegar no número X, vai ver se você vai estar dentro do normal. Existe uma tabela que cada profissional utiliza, que é para você saber se você está dentro do peso ideal para você, tanto de massa muscular quanto percentual de gordura, no peso geral. E a gente vai, eu quero diminuir só o meu percentual de gordura, mantendo meu peso. Aí é um tipo de abordagem. Eu quero diminuir o meu percentual de gordura e diminuir meu peso em geral também. É outra abordagem. Eu quero só ganhar músculo, mais comum. Quero hipertrofia, quero ganhar volume muscular e perder gordura o máximo que eu puder. É outro tipo de abordagem. Tudo dentro da avaliação física, é onde a gente consegue identificar esse dado e a partir dele que a gente consegue montar um protocolo ideal para cada aluno. Por isso que é importante fazer a avaliação física antes de iniciar as atividades. Porque também é nela que a gente faz a anamnese, né, que é uma entrevista,
para saber se você tem algum problema cardíaco, se você é hipertenso, se você é diabético, como é essa sua hipertensão, caso tenha. Porque se você omitir algum dado e passar mal na academia, o responsável é o profissional que estiver lhe Perfeito. acompanhando ou o profissional da academia. Então, a gente precisa ter esse amparo para ter uma contrapartida e também estar preparado, né? Acompanhamento. Caso aconteça algum No sinistro. caso, tipo, um exemplo. No caso do horário que a gente tá querendo iniciar, qual é o horário que é recomendável realmente para, tipo, para você fazer um. Vamos lá que a gente vai Uma para a parte da uma musculação. atividade física, em geral. Eu digo mais a questão da musculação, né? Ação, Tipo, né? porque, tipo, que nem do nosso, né? Nosso verão aí, se um cara for literalmente, ele perder peso, literalmente até é melhor à tarde, né? Que tá quente, aquele mormação, e o cara basta ficar O sentado cara não aqui, precisa nem fazer É, vai fazer exercício. exercício, ok? aí eu já vou te dar um dado aí através desse negócio. Esse exemplo que tu deu aí é bastante utilizado, né? A gente, de modo geral, a gente vê isso como uma coisa que é bastante disseminada. Uhum, Mas nem sempre suor é sinal de resultado. uhum, Na verdade, o suor, ele só é uma forma do teu organismo se auto-resfriar, literalmente. Assim como o radiador do carro serve para resfriar o motor, uhum, o suor é exatamente a mesma coisa. Então, quando você vê uma pessoa ali que está treinando e está suando pra caramba, se ele não tomar cuidado, ele não vai perder nada de peso e vai só desidratar. Então, basicamente é isso. Na verdade, o que diferencia mesmo aí vai ser a avaliação do seu metabolismo junto com o tipo de treinamento. Por exemplo, existem pessoas que só com uma caminhada elas já perdem muito tempo, já perdem muitas calorias. Seria uma pessoa com metabolismo bastante acelerado. Um exemplo clássico, aquelas pessoas mais novas, botar um jovem aí de pelo menos 13 anos, até os mais ou menos os 20 anos, aquele jovem vai ser dessa grossurinha aqui, por conta do metabolismo extremamente acelerado. Pode comer por 5 pessoas e ele não vai engordar. Mas a partir de certo momento, o metabolismo vai desacelerando. A partir, na verdade, dos 30 anos, o metabolismo já diminui quase que pela metade. Por isso que é bastante comum uma pessoa que estava ali pelos seus 15 anos ser extremamente magro, quando chega aos 30 ele começa a engordar, porque o metabolismo vai desacelerando. Então, a gente tem que estar bastante atento nessa questão, que nem sempre o suor que a gente acha que está perdendo peso, né? peso que a gente tá. A gente está emagrecendo. Não, você está desidratando, porque Pô, é uma maneira do seu corpo se resfriar, né? Porque se ele superaquecer, você vai passar mal, desmaiar. Vendo o que que eu tava colocando nessa parte, né? Que geralmente aquele do jogador Hulk, né? Viu aquele lá dele que ele perdeu. O Jogador que Hulk o do jogador Atlético. brasileiro? É. tem o Ele grandão. perdeu uma partida lá, ele perde praticamente quase de 5 a 7 litros de. Pô, aham. Então, no caso aí, em uma partida, né? Ele. 5 litros de água, literalmente, né? Se ele não tiver uma alimentação adequada, vai passar mal. Porque através do suor a gente perde lipídios e, e eletrólitos, que são minerais e a gente necessita. É por isso que quando a gente faz uma atividade muito extenuante, com um ritmo muito intenso e não tiver essa alimentação ajustada, você vai ter a cãibra. A cãibra nada mais é do que um sinal de que está faltando nutrientes para você. Cara, responder a pergunta. Qual é o horário? É, Horário? Não, Olha horário. aí, porque no caso do Neto falou, porra, 5 horas da manhã. às 5 horas da manhã O tá de boa pra horário, mim. o horário é Quatro e meia. qual você se identificar melhor. Não existe um Né? horário melhor e Então, no pior caso, é não. devido ao corpo do. Um exemplo, É, o meu, assim, eu me acordo. Geralmente eu me acordo, não. Me acordo umas 4 horas. 3 horas, 4 horas já tô. Eu, eu me acordo, mas eu fico deitado. Aí eu vou ver um filme, eu vou ver alguma situação, eu vou jogar um game. Mas eu só consigo realmente fazer alguma coisa, a minha cabeça funcionar de boa mesmo, a partir das 10 horas. Mas, uhum, tipo, que nem agora que a gente tá nessa correria da construção, tem as coisas aí, outras situações, eu vou 7 horas da manhã, vou lá com os meninos e tal, vejo essa situação. Aí eu volto, vou aqui pra correr da loja, mas assim, parte física mesmo que eu vejo, 10 horas da manhã é o que eu acho que meu corpo
E isso Uhum. eu já Você. praticamente quase 6 horas acordado. Eu, 4h30 é o horário que eu acordo, né? Porque, assim, atividade física das 5h30 em diante. É, isso É daí é, pela manhã, isso né? daí é muito variável. Existem pessoas que já criam aquele hábito de treinar pela manhã, porque aí Elimina ele o. já elimina o primeiro objetivo, a primeira tarefa dela. Assim, a situação que o Edilson comentou, né? Porque, assim, o período de 2019 eu consegui ficar 6 meses na academia. E só pra desestressar, né? E eu Sim, escolhi o horário da manhã porque também era o horário que eu tinha, né? Eu ia, já ficava livre de tudo. Mas exatamente. pra quem tem uma coisa mais pelo treino, já ir pela noite, já é pra desestressar, né? Do dia, vamos supor, vai puxar um peso ali. Aí tem várias teorias, na verdade, né? Então, mas assim, Tem vários objetivos, né? exatamente. Ele pode falar, não, eu vou querer ir de noite porque quero finalizar meu dia desestressando. Já eu de Existe, outra forma. Então, acho que esse é bem variável, né? existe essas duas linhas aí, são bem comuns. Aquela pessoa que prefere fazer o treino pela manhã para ela usar o treinamento como o despertador do organismo mesmo. Ah, vou ali, acordei, eu tô sonolento, vou treinar, aí desperta. E realmente, é, acho que mais de 90% das pessoas que fazem o treino pela manhã, que iniciam, né? Primeiramente, sente aquela preguiça, aquele cansaço, poxa, será que eu vou me horário, vou no outro horário? Mas a partir daquele momento que ela cria o hábito, Pronto. ela não consegue mais começar o dia sem fazer o treinamento, porque torna-se o despertador mesmo daquela pessoa. A partir daquele momento, quando ela conclui o treino dela, ela já, ela já vai mais disposta. É o que mais acontece. Tem mais disposição para o decorrer do dia. No final da noite, ou pela parte da noite, já é o inverso. A pessoa já veio do dia de trabalho estressante ou com problemas, aí vai para academia, faz o treino, desestressa, chega em casa, toma um banho e sente aquela tranquilidade para poder dar o próximo passo, que é o descanso. Faço geralmente uma pergunta que todo mundo gosta de fazer, tipo um exemplo. Se eu malhar, tipo um exemplo, eu já quero para hoje. Já quero para hoje o resultado. Se eu malhar, tipo de manhã e de tarde, ela Vai consegue ter ter mais esse, resultados? ela mas Pode vai ser dobrar, mais no rápido. caso. Vai ser mais rápido o Sim. resultado. Tipo, um exemplo básico nesse período de 2 meses. Falar, pô, eu quero ir, tipo, agora pra festa da cidade, eu quero estar com um shape bacana. Então, o que que vai acontecer? Tipo, claro, que é aquela situação que o cara pensa no shape bacana, barriga trincada, tipo, Uhum. tá ligado? Tipo, tendo essa situação. Então, assim, por que que eu tô fazendo essa pergunta? É que ela é muito decorrente, assim, e a galera já fala, ó, hoje eu vou pra academia, daqui a um mês eu já consigo ter um resultado de ter uma barriga trincada, literalmente, já ter o Ter o 30, resultado que queria. ter Aham. 35 centímetros de De braço, braço, 60 centímetros de de coxa, coxa, 40 de panturrilha. ilha, tá 30, ligado? 30 de cabeça. Isso daí depende muito. Depende muito do tipo de treinamento, da fase da periodização do treinamento da pessoa e do nível de condicionamento físico da pessoa. Por exemplo, um iniciante é contraindicado que ele faça mais do que um, Permitido. um horário de atividade ou mais de um tipo, né? Porque existem N variações e tipos de treinamento. Hum? Existe a musculação. Musculação, de modo geral, ela é um treinamento anaeróbio. O que significa isso? Um treino que utiliza pouca quantidade de oxigênio. Não é a Nairobi lá da Casa Não, de não. Papel, não. É anaeróbio ou anaeróbico. Anaeróbio. É, Anaeróbico. anaeróbio ou Anaeróbio. anaeróbico, Anaeróbico. né? Que é mais comum. Nem é essa que tu tá pensando, não. Obrigado. Qual, então? Nairobi, óbvio. E existe o treino aeróbio ou aeróbico, que é aquele Aeróbico. que consome mais Nem quantidade de óbvio. oxigênio. Que seria, por exemplo, musculação, um treino anaeróbio, e corrida, um treino aeróbico, por exemplo, ou aeróbio, né? O Então, Neto quer ficar assim, ó. No, E aí, não, quanto tempo assim, assim? Ou é mais ou menos assim que tu quer é igual o ficar, né? quero Goku, ficar assim, porque se aqui a cabeça. Olha aí. é pequeno, Veja, é olha aí, ó. igual o Goku, então, Mas ele seco e tem a talhado. bunda tá igual a do Neto aqui. Passa. Neto, pega uma tábua.
E aí? Então varia muito. Depende do nível de condicionamento físico da pessoa. Uma pessoa que já tenha um tempo de treinamento ou não tenha. Uma pessoa que tenha, a gente consegue ajustar isso daí para que ele não conflita os treinos. Por exemplo, se você quer mais hipertrofia, você vai ter que fazer um determinado tipo de treino. Hipertrofia é ganho de massa muscular, ganho de volume muscular. Você vai ter que ter um tipo determinado de treino. Se você quer perder peso, mantendo ou ganhando mais massa muscular, perder peso, galera, a gente utiliza esse termo, mas o ideal seria perda de gordura, porque é isso que a gente quer. Se você utilizar somente seu peso como parâmetro, você vai ficar maluco, principalmente se você tiver já ali algum nível de ansiedade, porque se você acorda pela manhã em jejum, você vai ter um peso. Se você for no banheiro, você vai ter outro peso. Se você ingere um copo de água, vai ter outro peso. No final do dia, você vai estar com 1 ou 2 quilos a mais do que você acordou. Então, peso da balança, ele é muito genérico, ele é muito variável, então você não pode utilizar ele como parâmetro inicial. Por isso que é importante eu ter avaliação física, que aí a gente vai ter seu percentual de gordura, percentual de massa muscular, percentual de água, percentual de peso ósseo. E através desses dados que a gente vai ter um parâmetro para a gente seguir. Então, voltando um pouquinho lá para a pergunta, é muito variável. Uma pessoa que tem um nível moderado de treinamento, a gente consegue fazer mais de um treinamento por dia, por exemplo, que não conflite. Se você quer ganhar mais massa muscular, você vai treinar, fazer seu treinamento de hipertrofia pela manhã ou pela tarde. E deixaria o seu treino aeróbio, uma esteira, uma caminhada, uma corrida, uma bike, para a parte da noite. Nunca o contrário ou nunca no mesmo horário, porque vai dar conflito e você vai estagnar ou você vai perder muito mais massa muscular do que deveria. Porque geralmente a gente quer perder só gordura e manter a massa muscular ou aumentar esse volume. Então é preciso ter abordagens diferentes. Tu tá quanto tempo parado sem treinar? Sem treinar de verdade, aquele focado, controlando a alimentação, descanso, Você tem mais de. tudo isso já. Já Mas tu já, porque. já tem um tempo de treino, né? Já tem uma memória muscular, já tem alguns anos de treino. Mesmo que não tenham sido contínuos, né? E o teu foi quanto, Neto? Foi ano passado que tu ficou 6 meses? Não, Não, foi 2019. 2019, né? Já tem 2 anos indo para 3, né? Dependendo da data. Porque no caso da pandemia lá, que tipo, a galera coisou mais, aí Parou. fechou a academia, né? É, mas Aí, na pandemia muita gente fez a chave de virada também, né? Eu conheço pessoas que aproveitaram o isolamento ali para focar em si, em casa, fizeram treinamento, controlaram a alimentação. porque, por exemplo, num caso assim, hoje eu sigo bastante essa parte de rede social, na parte também do musculação, né? É de, o cara fala que é o shape ideal. Então, assim, hoje, literalmente, o que que os caras abordam muito essa questão? É a parte da alimentação, também o cara ter, literalmente, um professor, pessoas especializadas naquela área, né? Por exemplo, estamos aqui conversando aqui, na verdade, a gente somos literalmente, como todo mundo, dois seres humanos normais. Só que, por exemplo, no caso, o objetivo, um exemplo básico do Neto e do meu, é literalmente a gente ter uma, por exemplo, no caso que você me perguntou, eu tô 2 anos, só vou pra academia, tipo, eu faço 45 minutos de esteira, Uhum. e aí eu só faço literalmente aquele que a gente fala curto e grosso desse Aquele jeito, treino feijão com arroz só para manter, só né? pra manter. Só que, tipo, a Uhum. 2020 pra 2019, 2020, eu tava com shape bacana. Mas era alimentação regrada, não tomava nada Bebida tipo de alcoólica, não, refrigerante. medicamento. Aham. Acho que de 2019 pra cá, não, de beber, não, a bebida alcoólica é muito tipo cada 6 meses ou cada Sim, é quatro, bem, quatro bem meses. esporádico mesmo, né? Então, assim, agora essa parte, pô, um exemplo. Naquela época, realmente meu café da manhã era regrado. Hoje eu vou tomar café, que eu falo até que eu tô na minha rede social lá. Café merenda, pô. Aham. Porque, tipo, a vida é muito corrida, tá ligado? A próxima refeição só o almoço Só, já e, e sem tipo, horário, o né? almoço é, tipo, às vezes eu vou almoçar às 14 horas, que é às 2 da tarde.
Então é muito fora da situação. Então, assim, qual é a situação da pergunta, né? Que eu vou fazer, que eu, como eu falei, sigo um pouco essa doutrina aí, e eu sigo também a galera que faz essa situação que pra gente hoje chegar no shape, no caso, vamos lá, com 36 de braço, ter, tipo, literalmente ter aquela cintura Mais fino, mais né? fina, a galera vejo lá, desde lá que, tipo, de fato, gasta 5, 6 mil reais, tem cara que gasta 10 mil por mês, tá entendendo? Então, o que eu quero dizer, pra gente aqui, se a gente hoje realmente entrar nessa, por isso que eu tô falando, como que é o nome do médico, que é Mais não, não, o médico que, que faz acompanhar. não, a manipulação Ah, tá. é De o, de algum suplemento ou de de algum suplemento, esteroide, alguma coisa do tipo? isso, de esteroide. É, porque existem alguns, né? Existem o médico do esporte, médico especializado em assuntos do esporte, né? De maneira geral. Existe o nutrólogo, que Nutrólogo, é o também é um nutrólogo. médico bastante que faz parte dessas equipes, e tem também o médico endócrino, né? Cardiologista, É o que nu- são os mais comuns. Mas o nutrólogo, ele é um médico formado especializado na parte nutricional, né? hum? Diferente a atuação do nutrólogo do Então, nutricionista, por é, exemplo. a minha pergunta é, tipo, a gente aqui, um exemplo, se a gente for fazer como a gente vai fazer, essa é a pergunta também que eu acho que é muito decorrente, né? Que tem pessoal. Quanto que eu gastaria para mim mais ou menos ter uma base assim, tipo, ó, eu não tenho essa base, mas eu tenho mais ou menos o seguinte, no caso Esse meu, valor, né? X valor, entendeu? Tanto para você pelo menos ter não chegar nesse nível, né? Pelo Pra, menos, aquela questão, para iniciante, né? Aham. É sempre então assim, para uma evolução. Certo. É, existe é quase que um tabu, né, em relação a fazer dieta. O que é fazer dieta, né? É caro fazer dieta, e isso daí é uma questão muito variável, né? Muito variável por, por N fatores, mas principalmente é o valor dos produtos, né? É aí que está o diferencial do indivíduo, ou desse indivíduo procurar um profissional voltado para a área específica. Por exemplo, se você faz uma consulta com um nutricionista, ele vai, através da anamnese também, da avaliação que ele faz, ele vai montar sugestões de cardápios através do seu objetivo. Ah, eu quero manter meu peso, quero baixar meu peso, eu quero baixar tantos quilos de gordura exclusivamente em X tempo. Aí o que ele faz? Ele monta um cardápio para você e te dá sugestões. Café da manhã, lanche intermediário, almoço, lanche da tarde, janta, pré-treino, pós-treino. Tudo isso é variável através do seu objetivo e através da avaliação que o profissional faz. Fica mais fácil para o público geral que é leigo em alguns assuntos essa abordagem. Mas existe também aquela situação de você procurar informação. Por quê? Você vai contratar um profissional, beleza, ele vai te dar o norte de maneira mais eficaz e mais rápida, né? Mas, por exemplo, se ele colocar ali aquele cardápio, ele vai dar no máximo mais duas opções para aquele cardápio. Então você vai ficar muito limitado a questões de alimentos. Aí você é um fator negativo da pessoa aderir à dieta. Por quê? Ah, vou ter que comer só frango. Ah, vou ter que comer só carne branca, frango e peixe englobando. Vou ter que comer carne pouquíssimas vezes, carne com menos gordura, só arroz, arroz branco, arroz integral. Tem gente que não gosta de arroz integral, entendeu? Aí então, o que seria interessante? Você procurar informação, porque através da informação, você você pega aquela informação que o profissional lhe passa e você consegue filtrar e maximizar ela. Por exemplo, eu já fiz a contratação de nutricionista para fazer um acompanhamento. Foi muito mais rápido para mim. Por quê?
porque a área dela, a área que é dela não é competência minha, né? Então, o que que o profissional de educação física geralmente faz? Ele faz sugestões de prato, sugestões através da experiência. Por exemplo, eu sei que em 100 gramas de arroz tem mais ou menos 5 gramas, 20 gramas de proteína, aí tem de carboidrato, aí tem X, por exemplo, 3 de proteína, 3 de lipídio. E tudo isso aí você tem que tentar absorver o máximo. Por quê? E você fica mais independente. Você consegue, através daquele conhecimento, conseguir ter outras opções. Mas fazer dieta, ela não é caro, desde que você consiga o máximo dessas informações. E não é difícil encontrar essas informações. Você vai lá no Google, você digita lá quantas calorias tem em 100 gramas de arroz, quantos carboidratos, a quantidade de carboidrato que tem em X porção de macarrão, em batata doce, que mais que é como batata portuguesa normal, quantidade de calorias que tem no ovo, quantidade de calorias que tem numa porção de carne, maminha, Só entendeu? lembrei dessa parte que tá falando aí. Geralmente a galera, coisa é, tá lembrando aqui do Whindersson, que ele fala que é só arroz, no início é arroz, frango e batata doce. Aí, porra, top. Aí Puxa, todo Aí vai dia, todo dia, mudando. todo dia, o cara, porra, quando o cara já tá querendo chutar o, o O frango. o frango e o frango. arroz. Esse daí é um exemplo bem interessante de falta de opção. Não é que ele não tem uma falta de opção, ele não tem Não, não tipo, consegue que mudar, né? que a gente tá colocando aqui, né, professor? Aqui, tipo, como tá colocando, são vários. Eu tô brincando aqui porque, por exemplo, na verdade, tipo, essa parte é bem direto ao ponto. A galera, se a gente for muito, assim, metódico de explicar, a galera, ela não, ela desinteressa. Se for Mas se a para gente for se for realmente para um colocar assunto mais técnico, né? técnico, né, mais Questão do metódico, Aham. direto, né? então, assim, por que que eu fiz essa muita pergunta decorrente? Tipo, valores, essa coisa. Porque, por exemplo, no caso, eu já fiz isso daí. Mais uma vez, não é barato. Cara, eu tenho até uma foto, falei, porra, eu tava desse. Por que que eu digo isso aqui, ó? Mais uma vez, a gente se coloca aqui como duas pessoas normais, de classe média, bora botar C, né? Né? Classe média C, então hoje o meu salário é R$ 1.400. E o que que vai acontecer? Fala, pô, o que eu tenho que gastar é R$ 400 só, porque Rio é dos mil é para Aham. mim, bastante. pros básicos, né? E R$ 400, dependendo do local, é coisa para mais de um mês. Então, Essa é uma das variáveis que eu comentei. é isso aí que Varia muito, né? a O gente, valor. por exemplo, no caso, assim, para iniciar, tipo, de fato, né, mais uma vez, a gente vem muito nessa linha aqui a gente acompanha a galera, né, e a gente quer motivar, incentivar a galera a fazer exercício físico. Então, um exemplo bem específico, que nem um exemplo, ele brincava, mas o cara hoje é milionário, né, Uhum. milionário. Então, o que que acontece? Essa situação do dele lá, claro que ele tinha um cardápio variado, que eu via lá que era na air fryer, que ele, eu tô até fazendo merchan. Ele cortava a batata e tal, colocava lá e o cara já Aham. chegava lá já tipo com arroz já com ovos, né? Aí mexido e tal, só que era outro tempero, que era aqueles tempero que agora estão vendendo bastante, que é tempero indiano, essa situação aí, né? Então, assim, são vários. Então, assim, essa situação pra gente varia mais uma vez. Hoje a gente vai muito no linguajar popular, Sim, é até mais fácil para o porque público entender de maneira mais eficaz, né? então assim, Quando por ser exemplo, direto, né? Uhum. um exemplo, como eu tava falando hoje, tipo, a gente paga lá mensalidade lá no Baruzão, lá no Baru Fit, né? Lá com o Beto, seu desgraçado. Diminui pra gente aí. E eu Beto, A você gente tá eita, ficar fazendo. assim, ó. tu faltou aqui, Beto, porque tu falou que ia entrar no projeto também. Ai, meu Deus. Eu lembro disso, Ele hein? entrou Não, eu o sei no Beto, qual. porque a gente comentou, né, que não sei se era você ou era o Marcelinho, pô. E a gente apostou pro final do ano, era 500 conto, Acho que foi o Marcelinho. era 500 Marcelinho, que conto. em negócio que Aí, entra dinheiro, eu passo longe.